Fala galera, vamos para mais uma aula de física e na nossa aula anterior nós trabalhamos então com as grandezas da termodinâmica. A gente falou sobre trabalho, falou sobre calor e falou sobre energia interna. Se você está assistindo essa aula sem assistir a aula anterior, pode parar e volte para a aula anterior, que é termodinâmica 1, grandezas da termodinâmica, calor, trabalho e variação da energia interna. Precisa daquela aula, aquilo é fundamental. A primeira lei da termodinâmica é apenas uma consequência daquela primeira aula. Apenas isso. Então vamos dar uma olhadinha no que ela nos diz. Primeira lei da termo é uma lei de conservação de energia. Simplesmente isso, conservação de energia. A gente já vem de maneira intuitiva fazendo essa conservação de energia. Eu comentei várias vezes na aula anterior que para um gás realizar trabalho, ele precisa de uma fonte de energia. E se ele não tiver a fonte de energia, ele vai ter que tirar dele mesmo. Não tem almoço grátis, meu velho. Ele vai ter que tirar de algum lugar. Só que para você entender a conservação de energia, nós temos que entender as três grandezas. Então coloquei aqui um resuminho para você. Vocês que são vestibulandos, vão fazer medicina, vão fazer as engenharias, gostam de colocar resumos na parede. Isso daqui é um excelente resuminho para você lembrar da primeira lei. Trabalho. A expressão clássica para trabalho de um gás, lógico, ela só vale para a isobárica, e os sinais. Se o volume aumenta, o volume diminui, ou se ela é isocórica, trabalho positivo, negativo e zero. Calor, o gás pode receber calor, pode ceder calor, ou a transformação pode ser adiabática. Recebe positivo, cede negativo, adiabática, o calor vale zero. E energia interna. A energia interna tem a ver com a soma das energias cinéticas do gás. Essa expressão que eu coloquei aqui é para o monoatômico. Para o diatômico, você lembra? Você assistiu a aula anterior? Se assistiu, vai lembrar. 5 meios de nRT. Se o gás aquece, ele ganha energia interna. Esfria, diminui a energia interna. E se é isotérmica, aí a energia interna é constante e não tem nenhuma variação. Como que a primeira lei da termodinâmica une tudo isso daí? Vamos dar uma olhadinha. Eu tenho uma quantidade de calor sendo fornecida por um sistema termodinâmico. Eu coloquei aqui um balão, uma bexiga de festa. Uma quantidade de calor foi fornecida a esse sistema. Esse sistema vai sofrer um aquecimento, vai sofrer um ΔU. E devido ao aquecimento, esse balão se expande, aumentando o seu volume. Então o que nós temos? O calor entrando no sistema, que é a quantidade de energia, é o 100%. Essa energia foi usada para quê? Para aquecer o balão e para realizar um trabalho, porque teve uma variação de volume. Então, energia que entra calor igual a ΔU mais trabalho. Essa expressão, ela altera o sinal em relação à expressão da química, porque a química usa outra regra de sinais. Agora eu não lembro onde que a química inverte o sinal, se é no trabalho ou se é na energia interna. Então, o que eu indico para vocês? Uma questão da física vai obedecer essa regra de sinal. Uma questão da química vai obedecer a regra de sinal deles. Agora, você tem que entender, é o mesmo assunto que a gente está trabalhando, é apenas uma regra de sinal que é diferente. Então, você deve sim lembrar as duas regras de sinais e saber a diferença de maneira bem consciente entre a física e a química. Apenas uma regra de sinal. Você fala, mas por que não faz tudo mesmo? Porque se eu copiar a regra de sinal da química, você vai pegar uma questão no vestibular e vai errar a regra de sinal na física. Vai se confundir. Então, saiba que esse assunto é estudado nas duas áreas com essa leve diferençazinha de sinal. O que a gente vai fazer agora? A gente vai brincar com essa expressão em várias transformações. Eu vou explicar para você o calor específico a volume constante, o calor específico a pressão constante, as transformações adiabáticas. Então, vou apagar o quadro, vamos para o próximo e vamos nos dedicar a cada uma das transformações separadamente, que vai ficar legal, José. Então, vamos lá. Usando a primeira lei da termodinâmica para explicar a transformação isocórica. Olha só que álgebra legal, como é que as coisas vão saindo tudo bonitinho na álgebra. Usa a primeira lei, Q igual a ΔU mais trabalho. No lugar do calor, eu vou usar a expressão para volume constante, NCV∆T. O ΔU eu vou usar para gás monoatômico, 3 meios de NR∆T. Então, aqui você já percebe, se o gás for diatômico, já muda desde o comecinho. E o trabalho não tem, porque a transformação é isocórica. Então, numa isocórica, trabalho zero.
Posso cortar o N e o ΔT dos dois lados e já tiro direto o CV, que é o calor específico molar a volume constante, que vai ser 3/2 de R. Então ele é múltiplo não inteiro, lógico, da constante geral dos gases. Agora vamos na isobárica, olha só, olha só. Na isobárica, Q ΔU mais trabalho. O que eu substituo pela equação, né? NCP ΔT, calor específico a pressão constante. ΔU 3/2 de NR ΔT, de novo para gás monoatômico. E como ela é uma isobárica, eu posso usar a expressão PΔV. Mas quem é PΔV? Substitui pela equação de Clapeyron. PV NR ΔT. PΔV é igual a NR ΔT. NR ΔT. Aí você corta o N e o ΔT em todos os termos. Tem que ser em todos, porque tem um sinal de soma aqui. Aí vai ficar 3/2 de R mais R. 3/2 de R mais R, 5/2 de R. Esse é o calor específico molar, a pressão constante. Lembrando do coeficiente de Poisson, da expansão adiabática, CP por CV. 5/2 por 3/2, corta o 2 e vai dar 5/3, que dá 1,66 adimensional. Aqui não tem unidade nenhuma. Então a gente vai usando a primeira lei e desvendando todas as transformações. Agora eu vou mostrar para vocês no próximo quadro a transformação adiabática. Vamos ver por que aquele gás fica gelado. Então vamos ver. Vamos lá, na transformação adiabática, o que a gente tem? Q igual a ΔU mais trabalho. Se ela é adiabática, não troca calor com o meio, o Q vai a zero. Então vai ficar 0 igual a ΔU mais trabalho. Se eu isolar o trabalho, não vou nem isolar, fica mais fácil analisar assim. Para trabalho maior que zero, se o trabalho for positivo, o que acontece com o ΔU? Lembra, tem que dar zero essa soma. Então ΔU tem que ser menor que zero. Bem simples. Se o gás realiza trabalho, era para ele usar uma fonte de calor. Só que não tem fonte de calor, o calor é zero. Então ele vai ter que usar a energia interna dele. Se ele vai ter que usar a energia interna dele, a energia interna reduz e o gás fica gelado. Ó, vou fazer a experiênciazinha para vocês aqui, não vou nem pausar o vídeo, hein? Eu tenho um termômetro. Vamos ver se a câmera foca. Eu deixei ela com foco automático aqui, ó. Talvez se eu colocar a mão aqui junto, ela foque. Olha aí, focou. Dá para você ver o termômetro que ele está quase em 20 graus. Vou fazer um risquinho de caneta nele aqui, ó. O termômetro está nessa linha vermelhinha aqui, ó. Tá? É onde ele está. Então isso daqui são praticamente 20 graus Celsius. Aí, ó. O zero do termômetro é essa linha aqui, ó. Essa segunda linha vermelha que eu coloquei é o zero. Tá? Focando aqui. Aí. Essa segunda linha é o zero. Ele vai aqui até menos 10 e depois acaba a marcação dele. Aqui é menos 10 e acaba a marcação. Eu vou pegar um desodorante aerosol. Vou agitar bem ele. E vou fazer o seguinte. Só vou dar uma baixada aqui no meu computador para não encher de desodorante nele. Ó, tá aqui para vocês. Bem na frente da câmera. Eu vou mandar no termômetro. Vamos ver. Agora. Ah, foca a câmerazinha. Tá aqui, ó. Onde eu coloquei esse pontinho vermelho, tá ali a escalinha. Vamos ver se ela foca. Ó, já tá começando a subir. Sabe que temperatura que é aquela ali que ele chegou? Pela escala do termômetro, deve estar dando ali em torno de menos 30. Ele bateu no termômetro aqui. Tanto é que tá congelada a ponta do termômetro. Isso aqui é gelo que tá na ponta do termômetro. Tá vendo que ele tá esbranquiçado ali, ó? Isso é gelo. O termômetro atingiu 30 abaixo de zero. É a temperatura que esse gás sai daqui. Por quê? Porque ele se expande muito rápido. O gás se expande de uma vez. Quando ele se expande de uma vez, ele realiza um trabalho enorme na expansão. Ele vai buscar energia de quem? Dele mesmo. E fica extremamente gelado.
E aí o contrário é verdadeiro, né? Caso o trabalho seja negativo, o ΔU fica positivo. Então, se eu der uma pancada no gás e apertar ele de uma vez, a variação de energia interna vai ficar positiva. Ficou claro? Conservação de energia, maravilhoso. Isso daqui é usado em geladeira, cara. Na geladeira a gente tem o gás refrigerante, que é antigamente era o Freon, né? O R12. Agora eles usam gás mais moderno. A gente vai falar isso mais para frente na segunda lei da termodinâmica. E a válvula de expansão da geladeira, que é quando o gás entra na geladeira, é igualzinho no desodorante. Só que ele se expande dentro de um caninho. Então o gás não é perdido, o gás não vai para o meio ambiente. A geladeira funciona exatamente como uma válvula de desodorante. Numa expansão adiabática, o gás fica gelado. E numa compressão adiabática, ele fica quente. Então aqui, ó, expansão. E aqui, compressão. Massa, José. A termodinâmica, ela explica tudo muito certinho em termos de energia. Se a transformação for isotérmica, é bem simples, ó. Na isotérmica, quem é zero é o ΔU. Aí vai ficar Q igual a trabalho. Todo o calor recebido é convertido em trabalho. Ou todo o trabalho recebido vai ser convertido numa perda de calor. Então, se Q é maior que zero, implica num trabalho maior que zero. Aí você pode estar falando, professor, mas não está violando a segunda lei da termodinâmica? Que todo o calor está sendo convertido em trabalho? Não, porque a segunda lei da termodinâmica trabalha com transformações cíclicas. Aqui não é cíclico, é só uma transformação, não tem problema nenhum. Então todo o calor pode ser convertido em trabalho numa expansão isotérmica, por exemplo, onde o gás recebe calor e converte tudo em trabalho. Caso o gás tenha uma perda de calor, aí o trabalho vai ser negativo. Isso daqui simplesmente é a transformação isotérmica, aquela que eu fiz com a seringuinha com vocês. Legal? Então aí, cara, foi a primeira lei da termo. Agora você já está apto a trabalhar os exercícios de primeira lei da termo, que são exercícios, na sua maioria, buscando a teoria, cara. Tranquilo? Na aula da semana que vem, na próxima aula, vou trabalhar com vocês a segunda lei da termo. Falou? Um abração e até a próxima aula.